Bora lá, bora lá. Verificando aqui se está tudo certinho. Sim. Então vamos fechar, galera, com a análise das questões, depois daquela resumida, breve, sucinta revisão. Ó, com a temperatura na casa dos 48 graus Celsius, travessão, e uma sensação térmica que supera fácil os 50 graus. E olha que interessante, não tem nada a ver com a questão, mas eu já vou explorar isso aqui. A gente aproveita a questão para trabalhar outras coisas, né? Vou mudar essa cor aqui, peraí. Amarelinho, amarelinho. Aqui, galera, ó, travessão e vírgula, vocês repararam isso? Não tem nada a ver, a questão não está cobrando isso não, tá? Mas eu vou destacar isso, porque às vezes cai, né? Já caiu, e tem gente que leva um susto. Nas aulas presenciais, em priscas eras, quando eu dava aula presencial, lembra desse tempo remoto? Quando eu falava desse assunto, escrevia lá no quadro, existia quadro, né? Aquele quadro verde que a gente chamava de quadro negro, com giz, hein? Faz tempo, né? Aula com giz. Era uma maravilha aquilo. Aí eu dava o exemplo e explicava a vírgula depois da travessão. E era muito curioso, né? Porque a galera reagia muito mal a isso. Inclusive, algumas pessoas desconfiavam, né? Concurseiro é um bicho desconfiado, né? Então eles diziam, pô, Alexandre, travessão e vírgula? Nunca vi. Claro que não, já tem um para que o outro. As bancas deitam e rolam quando cobram isso, né? É perfeitamente possível, você vai entender quando essa vírgula é possível, até mesmo obrigatória, né? Em alguns casos é obrigatória, em outros não, depois do segundo travessão. O que acontece? Ó, não tem nada a ver com a questão, estou repetindo, insistindo nessa informação, porque a questão gira em torno de outro questionamento. Questionamento. Olha só, com a temperatura na casa dos 48 graus, é aquele elemento anteposto à informação principal. Ó, o que é complicado? Está na linha 2. É complicado. O que é complicado? Levar a vida normalmente. Então, o sujeito do é complicado é levar a vida normalmente. Vou marcar isto. Vou marcar. Ó, levar a vida normalmente, sujeito. É complicado. A parte verbal, né? É complicado. O predicado. E aí, ó, isso é complicado porque tem uma justificativa, tem a indicação de uma causa desse fenômeno. Essa complicação, levar a vida normalmente é complicado porque a temperatura está na casa dos 48 graus. Então, esse adjunto adverbial com a temperatura na casa dos 48 graus está anteposto. Ele está deslocado para o início da sentença. É como se o texto dissesse, né, com as fortes chuvas, vírgula, houve alagamento na cidade. Só que depois dos 48 graus, ó, com a temperatura na casa dos 48 graus, viria uma vírgula. Só que depois houve a necessidade, a intenção, né, de acrescentar uma informação, ó, e uma sensação térmica que supera fácil os 50. Então esse acréscimo veio entre travessões e a vírgula continua obrigatória, porque o adjunto adverbial continua anteposto à informação principal. Então sempre que você tiver que resolver uma questão como essa, não essa número um aí, que a banca está perguntando o porquê dos travessões, é até fácil. Mas sempre que você tiver dúvida, pô, estou lendo aqui um texto da prova, veio um negócio entre travessões, tem vírgula depois, tem que resolver isso, ou estou mandando mensagem para alguém, para você saber se essa vírgula faz sentido ou não, elimine o que está entre travessões. Eliminando o que está entre travessões, a vírgula se justifica? Sim, então mantenha a vírgula. Ó, eu vou eliminar o que está entre travessões. Vai ficar assim, ó, com a temperatura na casa dos 48 graus, vírgula, é complicado levar a vida normalmente. Essa vírgula é obrigatória, né? Então, mesmo com um segmento entre travessões, a vírgula permanece. Ela fica logo depois do segundo. Sensacional isso. Vírgula e travessão, emprego cumulativo. Tá? Agora, se você eliminar o que está entre travessões, eliminou, e a vírgula não se justifica, aí você não usa. Não precisa. Tá bom? Nesse caso, a vírgula foi usada, mas ele está questionando os travessões. E aí, é claro, eu já até expliquei aqui, né? E uma sensação térmica que supera fácil 50, nós temos aqui inclusive um E, é um acréscimo de um comentário do autor. Mesmo que você não tenha ligado, né, não tenha percebido a conjunção E, acréscimo, olha só, não é mudança de locutor. O travessão é usado para mudança de interlocutor, né, ou mudança de locutor? É. No discurso direto é assim que funciona. Você lendo um livro, lendo um texto qualquer, você sabe que quando tem um travessão, fulano está falando. Quando vem outro travessão embaixo, já é Beltrano, já não é o mesmo fulano de cima. Né? Então é uma mudança de personagem, interlocutor, locutor, de falante. Não é um exemplo, né? Sensação térmica como, que supera 50 graus não é um exemplo de temperatura na casa dos 48.
Introdução de uma explicação também não. Olha só, você fala que a temperatura está na casa dos 48, fala que a sensação térmica supera fácil 50, você não está explicando nada em relação à temperatura de 48. E muito menos não é início da fala de personagem. Né? Então, é claro, é acréscimo de um comentário. Ele poderia eliminar esse comentário. Levar a vida normalmente é complicado com a temperatura na casa dos 48 graus. Sim, né, é o que a gente vive normalmente no verão no Rio de Janeiro. E tem gente que gosta, né? Eu acho que esse pessoal que gosta do verão no Rio de Janeiro, veja bem, gostar do verão no Rio de Janeiro de férias, curtindo praia, ok, mas trabalhando, só se o sujeito tiver vocação para ir para o inferno, né? De repente ele pretende ir para o inferno e já está treinando, que ninguém merece, né? Uma sauna, um maçarico ligado, Rio de Janeiro. Beleza, então letra E. Vamos para 2. Petrobras de novo, né? Atualmente, o desenvolvimento tecnológico descobriu outras formas de uso para a força eólica. Isto aqui, galera, é evidente que isto aqui está no texto, né, que serviu de base para várias questões na prova, inclusive para as questões de compreensão e interpretação de texto, e ficou aí no enunciado. Né? E tudo que vem nas opções A, B, C, D, E vem com uma referência também na prova. Né? Eu tirei até para a gente ganhar um pouco de espaço aí. E aí repare que a banca afirma que a vírgula é utilizada para separar uma circunstância de tempo deslocada, que é o caso do atualmente lá. Ó. Atualmente é uma circunstância de tempo, né? Nos tempos atuais. Tem gente que começa a redação assim, né? Nos dias odiernos. Nos dias odiernos me dá um ódio, rapaz. Né? Pra que essa firula? Bota atualmente, pô. E aí, veja, ele quer a mesma justificativa. Lembra? Eu comentei isso com vocês no bloco anterior. Bloco anterior, que é uma das características da banca, trabalhar com vírgula isolando a adjunta adverbial. Em que opção a gente tem a vírgula usada para isolar uma circunstância? Pode ser que nem seja temporal, mas normalmente eles batem lá tempo com tempo, causa com causa, lugar com lugar, mas às vezes nem é, só circunstância mesmo. Letra A. Energia é vida, vírgula, é movimento. Sem a sua presença, o mundo seria inerte. Ó, entre é vida e é movimento não tem nenhuma circunstância, né? Na verdade é uma enumeração. Energia é vida e tem mais. É movimento, está separando orações. B. Desde o início da vida em sociedade, as fontes de energia de que o homem precisa, ó, o pronome relativo com a preposição aí, ó. Fontes de energia de que o homem precisa. Por que de que? Porque o homem precisa de. Viu? Devem ser geradas continuamente. Galera, as fontes de energia de que o homem precisa devem ser geradas em que momento? Desde o início da vida em sociedade. Então, esta vírgula aqui responde à pergunta em que momento, assim como esta vírgula aqui. Em que momento o desenvolvimento tecnológico descobriu outras formas de uso? Atualmente. Então, casa com o que foi solicitado, né? Na letra C, a quantidade de energia produzida vai depender de alguns fatores, vírgula, entre eles a velocidade do vento no local e a capacidade do sistema montado. Não tá, repare que o entre eles, a velocidade do vento, isso aí não é circunstância de tempo, não tem nada a ver. Letra D, esse baixo impacto ocorre porque usinas eólicas não promovem queima de combustível nem geram dejetos que poluem o ar. É uma vírgula facultativa na letra D, mas ela se justifica porque está separando orações com ideia de acréscimo. Né? Não fazem isso nem aquilo. Conjunção nem introduzindo uma ideia de acréscimo, acréscimo de negações. Né? Tem que ter um não antes para você usar o nem para negar. Né? Então não tem nada a ver também com circunstância de tempo. E na letra E, isso acontece devido aos parques eólicos ocuparem grandes extensões, vírgula, com imensos aerogeradores instalados. A vírgula aí não está isolando uma circunstância de tempo, né? Com imensos aerogeradores instalados não indica quando, não indica em que momento, indica como, né? Que instrumento ou que instrumento ou que instrumentos são usados. Então, 2 letra B. Bate bem com aquilo que eu conversei com vocês no início do bloco anterior, né? No início da aula, com a banca reproduzindo um fragmento de texto, do texto base, e querendo, nas opções oferecidas, a mesma situação envolvendo o uso da vírgula. Repare que não tem nomenclatura aí, né? O máximo de nomenclatura que eles usaram foi circunstância de tempo. Eles não usaram adjunto adverbial, oração adverbial, não usaram nada disso. Legal? B, vamos para C. Quer dizer, B, vamos para C, ótimo. 2, vamos para 3. No trecho, vetores de doenças como o barbeiro, doença de Chagas, o mosquito palha, leishmaniose,
e o mosquito prego, malária, os parênteses foram utilizados com o objetivo de. Ó, boa questão, né? Boa questão. Letra A, acrescentar uma informação relacionada ao termo anterior. Então vamos ver se podemos entender como acréscimo. Se eu dissesse assim para você, você sabia que vetores de doenças como o barbeiro, o mosquito palha e o mosquito prego, nananana, seria uma informação, né? Olha, fulano, veja bem, fulana. Vetores de doenças como barbeiro, mosquito palha, mosquito prego. Aí você, oh, que interessante, que assunto bonito, né? Vamos falar mais sobre isso, vamos resenhar. Ok, seria uma informação. Agora você diga assim, ó, você sabia, fulano, você sabia, fulano, que vetores como barbeiro, transmissor da doença de Chagas, né? Mosquito palha, leishmaniose, mosquito prego, malária, eu estou acrescentando algo ao que eu disse anteriormente ou não? O que eu inseri aí entre parênteses traz mais para o texto, mais informação, acréscimo ou não? Claro que sim, né? Mesmo que você saiba. Ah, mas eu já sabia que o barbeiro transmite doenças de Chagas, o mosquito palha, leishmaniose e o mosquito prego malária. Não tem problema, mesmo que você já soubesse, não deixa de ser a mais. Né? Uma coisa é você dizer, por exemplo, eu estou estudando para concurso público. Eu estou estudando para concurso público. E outra coisa é você dizer, eu estou estudando para concurso público na área de tribunais. Mesmo que de repente a pessoa ouvindo isso já soubesse, porque viu que você se inscreveu lá para um tribunal da vida, mas você acrescentou uma informação. É claro que isso é um acréscimo. Né? Tanto doenças de Chagas como leishmaniose, como malária, acrescentam algo ao texto, acrescentam algo ao que foi dito. E mesmo que a letra A não te convencesse, olhando as outras, não tem como você deixar de marcar a letra A, né? Porque veja bem, a letra B diz assim, ó, opinião. Galera, o dia que doença de Chagas, leishmaniose e malária forem tratados como opinião, o sujeito que olha para essas coisas entre parênteses e acha que isso aí é uma opinião, eu não deveria dizer, né? Mas assim, mas é um sujeito que não está muito bem preparado, não está muito bem preparado para concurso, não dá. Para olhar para doença de Chagas é uma opinião? Não, não dá, né? Inserir um sinônimo para explicar o sentido do termo. Galera, a doença de Chagas não explica barbeiro, leishmaniose, não explica mosquito palha. O que vem antes do que está entre parênteses é o transmissor. E o que vem entre parênteses é a doença transmitida. Não tem nada a ver com sinonímia. Introduzir uma crítica, pelo amor de Deus, né? Não é opinião, não é crítica, isso não é juízo de valor. E provocar reflexão do leitor sobre um termo científico. Não, não, nada disso. Absolutamente. Então, letra A, é tranquilinho, né? Acrescentou uma informação. Acho que é light, hein? Acho que é leve. Vamos lá, 1 para 4. A frase que apresenta todas as vírgulas corretamente empregadas de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Bom, aqui já não tem nada a ver com a 3, não tem nada a ver com a 2, não tem nada a ver com a 1. Né? Na 1 foi a justificativa para os travessões, na 3 a justificativa para os parênteses, o porquê, o que estava contido ali, e na 2 aquele igual, né? Aquele assim, ó, no texto foi usada para isso, marca que tem igual aí, a vírgula que foi usada também pelo mesmo motivo. Aqui não tem nada disso. Aqui é ler 5 opções e tentar perceber que 4 são bem ruinzinhas, né? Bem mal pontuadas e uma bate com aquelas vírgulas separando termos deslocados, né? Orações antepostas. Eu não comentei no bloco anterior, né? Me lembrei aqui do fenômeno agora, né? Muito comum, daquelas lendas que são sustentadas por aí. Eu vejo muita gente até reconhecer, quando a gente fala assim, isso é uma lenda, a pessoa até reconhece, mas ela admite ali, baixinho, e fala assim, mas eu levava, eu usava esse critério. Por exemplo, tem gente que até hoje ainda acha que vírgula é para respirar. Então tá lendo o texto em voz alta, parou para dar uma renovada no ar, põe vírgula. Não é assim, né, galera? A vírgula não tem nada a ver com isso. Evidentemente que profissionais que estudam aí técnicas de leitura em voz alta, fonoaudiólogos, enfim, é claro, locutores, né? É claro que essa galera que trabalha com a voz sugere, né, que a gente, na leitura de um texto, aproveite a presença da vírgula para dar uma renovada no ar, né? E ali a vírgula indica uma pausa, tem uma pausa mínima que seja, então dá para você, nananana, né? Dá uma respirada e vai. Mas a vírgula não foi colocada ali para isso, né? O cara está lá escrevendo, porra, vou ter que botar uma vírgula aqui porque a pessoa que for ler vai cansar se não colocar. Não é assim que funciona. A vírgula obedece a critérios sintáticos, comunica elementos deslocados, inversões sintáticas, termos de uma numeração. Então,
não tem nada a ver com o critério, a justificativa não tem nada a ver com respiração, tá? E nem toda pausa no texto vai sugerir, vai solicitar vírgula. Às vezes você tem um sujeito relativamente extenso, e aí você faz uma pausa no final, mas não pode colocar uma vírgula antes do verbo. Por exemplo, se eu dissesse assim para você, ó, os alunos presentearam o professor. Repare que é direto, né? Você não vai colocar os alunos, vírgula, presentearam o professor. Direto, os alunos presentearam o professor. Mesmo que você dê uma pausa para, de repente, fazer um suspense, aquilo que algumas pessoas às vezes chamam de pausa dramática, né? Os alunos presentearam o professor. Parece que se dá mais valor aos alunos, né? Fica assim mais em evidência, fica soando por um tempo. E aí no teatro, né, em apresentações ao vivo, às vezes isso serve para uma cena, né? O ator ali faz uma pausa para a audiência fica, segue, continua, né? Clamando ali pela sequência de uma publicidade. Você quer valorizar um produto. Tem gente que demora muito e o tiro acaba saindo pela culatra. Mas beleza. Vamos aumentar o tamanho desse sujeito? Vamos lá. Os alunos presentearam o professor, não cabe vírgula. Entre alunos se presentearam. Aí se fosse assim, os alunos aprovados na redação do concurso do TRT presentearam o professor. Aumentei bem, né? Os alunos aprovados na redação do concurso TRT continua não valendo a vírgula depois do TRT, né? Antes de presentear, porque continua sendo sujeito. Mesmo aumentando a extensão dele, continua valendo como sujeito. Então não pode. E existe uma tendência, né? Quando a gente estica muito, dá aquela aflição. O brilhante Sérgio Nogueira, né, professor de língua portuguesa, referência, muito atuante nos anos 90 do século passado, escrevia no Jornal do Brasil, fazia um programa na TV educativa, na TV Cultura, não lembro. E aí ele brincava, né? Ele dizia que é, 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 se vírgula fosse para respirar, imagina o texto de um asmático, né? Ou então o texto de quem faz apneia, o outro extremo, né? Não é isso, tá? Vamos lá, na letra A Fundação Cisgran Rio ofereceu para a sua análise o seguinte: a menina que descobriu o chicle também experimentou a possibilidade da eternidade. Nós temos duas coisas grosseiras aqui. Quem experimentou foi tudo isso que veio antes. Então, essa vírgula depois de chicle, a gente até já leu o trecho desse texto para outros conteúdos, né? A menina que descobriu o chicle também experimentou. Não pode ter vírgula aí, porque quem experimentou foi a menina que descobriu o chicle. Então, tudo isso é sujeito do experimentou. Mas a pior para mim é esta aqui, que está isolando, separando o verbo de complemento. Imagina, experimentei a bebida. Uma vírgula entre experimentei e a bebida não faz sentido nenhum, porque a bebida é o complemento do verbo. Então, vírgula entre verbo e complemento não dá, né? Imagina, comprei, vírgula, o livro. Não dá. Repare que aqui não há necessidade de ser um perito em língua portuguesa, um especialista em pontuação, um devorador de gramáticas. Não. Um pouquinho de intimidade com leitura, né? Já dá para perceber que essa vírgula é uma vírgula horrorosa. Olha a letra B, galera. São consideradas maravilhosas, vírgula, aquelas histórias de príncipes e fadas. O que que são, né, no caso, o que que é considerado maravilhoso, aí eu vou ter que parar o plural por conta do aquelas histórias. Mas aquelas histórias é o sujeito do são consideradas maravilhosas, então não pode ter vírgula, mesmo invertendo. Você não pode colocar vírgula, o ministro, vírgula, está em Brasília. Não, não pode, é direto. Está em Brasília, vírgula, o ministro? Não. Está em Brasília o ministro, é direto. Sujeito e predicado não são separados por vírgula, tá? Em tese, há uma flexibilização, né, fica mais flexível quando o sujeito termina em forma verbal. Há muitos autores, muitos professores de língua portuguesa, gramáticos, né, que defendem a vírgula entre sujeito e predicado, quando o sujeito termina numa forma verbal. O jornal o Globo, há muitos anos, fazia uma campanha que era assim: quem lê, sabe. Quem lê o Globo sabe mais ainda. Então, nesse quem lê, vírgula, sabe, é esse caso que eu estou dizendo aqui, que eu estou mencionando. Quem é o sujeito do sabe? Quem lê. Mas aí, como o sujeito acaba num verbo, uma forma verbal, quem lê, vírgula, sabe? Porque aí a pausa é bem mais acentuada, e para não ficar uma forma verbal grudada na outra, alguns gramáticos entendem que a vírgula é legítima nesse caso. Nem chega a ser um consenso, mas é uma vírgula separando o sujeito de predicado, né? Galera, olha a letra C, pelo amor de Jeová, né? Que aproveitou a textura, na boa. Aproveitou vírgula, textura. Imagina, aproveitou verbo, textura, complemento. Não dá. Letra D. Muitas crianças, quando se deparam com o desconhecido, passam a fantasiar sobre ele na tentativa de entendê-lo. Em que momento essas crianças passam a fantasiar? Quando
se deparam com um desconhecido, é uma oração adverbial intercalada. Evidentemente que ela vem entre vírgulas. Até porque na letra E não tem como pensar numa forma correta em quando as crianças sonham em serem príncipes. Repare que o verbo sonhar está aqui e o complemento dele está aqui. E aí a banca grosseiramente joga uma vírgula. Ela fez isso na E, na C e na A, né? Na A, na C e na E, para falar na ordem, colocou vírgula separando o verbo de complemento e na B inseriu vírgula para separar sujeito e predicado. Não dá, não tem para onde correr. É letra D de Deus. Vamos para sexta. Espera aí, que eu pulei, né? Quinta. Sexta não, quinta. Pula não, pula não. Caixa. As vírgulas estão plenamente empregadas de acordo com o padrão formal da língua escrita em igual ao número 4. 5 opções e aquele monte de vírgula nada a ver e uma bonitinha. Uma bonitinha. Letra A. Há algumas décadas, vírgula. Joia, joia. Há algumas décadas, adjunto adverbial deslocado, vírgula bem-vinda. Se alguém falasse, vírgula, em educação financeira, aí não, filhote, aí não. O em educação financeira é o complemento do falasse. Se alguém falasse a verdade, se alguém falasse o resultado, não dá para colocar vírgula entre verbo e complemento. B. Relacionar-se bem com o dinheiro de acordo com os especialistas é uma forma. O de acordo com os especialistas deveria vir entre vírgulas. Relacionar-se bem com o dinheiro é uma forma de levar uma vida mais saudável. De acordo com os especialistas, entre vírgulas, porque é um adjunto adverbial deslocado. É preciso criar uma cultura de discutir, vírgula, na família, vírgula, na escola, vírgula, com os amigos, vírgula, sobre como usar melhor os recursos financeiros. Tem uma enumeração aí, né? Você vai discutir na família, na escola e com os amigos sobre como usar o melhor. Então parece bem adequada a letra C, né? Não vejo nenhum problema nela. D de Deus, vamos lá. Educação financeira, vírgula, apesar de não resolver o problema da falta de dinheiro, pode auxiliar. Apesar de não resolver o problema da falta de dinheiro, teria que ter uma outra vírgula aqui. Porque a educação financeira é o sujeito do pode auxiliar. Então, tem uma intercalação, uma oração intercalada, concessiva, né? Apesar de. E aqui também está horrível, né? Com um controle maior de seu gasto, não pode ter essa vírgula aqui de jeito nenhum. E letra E, não gastar em demasia, não acumular dívidas, refletir sobre os seus ganhos e. Refletir sobre os seus ganhos e gastos, é direto. Poupar são estratégias para gerir melhor suas finanças. 6. De acordo com a norma padrão, o emprego adequado à vírgula está plenamente atendido em. Veio a sequência agora de questões idênticas, né? Sempre 5 opções com 4 muito mal redigidas. Vamos lá para a letra A. O outono que o Rio nos oferece tem um ar fino, quase frio. Diz aí para mim, pode dizer. O que é que tem um ar fino? Segundo a letra A, o que é que tem um ar fino? Diz, pode falar. O quê? O que é que tem um ar fino? Isso, o outono que o Rio nos oferece. O outono que o Rio nos oferece é sujeito do tem. Como é que essa vírgula vai aparecer aí entre o sujeito e o predicado? E é muito interessante que vocês percebam as estratégias que a banca utiliza, porque vocês se acostumam, né? À medida que vocês resolvem questões da banca, a estratégia dela vai aparecendo mais vezes e vocês vão massificando. Então, não dá para cair nessa mais, de vírgula separando o sujeito e predicado. Sexta questão, né? Se a gente analisar, a gente analisou 5. Com 5, a gente já analisou 25 sentenças. Estamos entrando na 26ª aí. Letra A é a 26ª sentença. A vírgula separando o sujeito do predicado já deve ter aparecido aí pelo menos umas 5, 6 vezes, né? Então, olha a letra B. Vê se é diferente. Uma senhora de cabelos muito brancos ficava sentada. Quem é que ficava sentado? Olha lá. Uma senhora de cabelos brancos, né? Mesma estratégia, gente. Não dá. Letra C. Ele se incomodou com as grades do rio. Eu já passei por uma experiência como essa, né? Um sujeito lá de outra região do país. Há muitos anos isso. Ele me perguntou por que tinha tanta grade. Né? Os prédios todos cheios de grade. Aí eu falei para ele, porque as empresas que fabricam as grades começaram a fomentar um monte de assalto para depois vender as grades. Né? Aqui no Rio funciona assim. Primeiro você cria o problema, depois você vem com a solução. Para ficar rico resolvendo um problema que você criou. Ele se incomodou. Claro que esse negócio das empresas que fazem grades, isso aí foi brincadeira minha. Ele se incomodou, verbo, o com as grades do Rio é complemento. Não pode, de novo, esse recurso, essa estratégia. Galera, é tudo igual. Todos os dias que passo pelo aterro, vejo. Olha lá, o que é que eu vejo? As árvores, né? Lembra aquele meme antigo, lá quando a internet era mato ainda? Tudo era mato?
As árvores somos nós, né? As árvores somos nós. As árvores, vírgula, separando o verbo de objeto. O gabarito letra E, o porteiro, que prende passarinhos em gaiolas, não vê que o outono fica mais lindo quando estamos livres. Que bonitinho. Ó, esse que é um pronome relativo, a oração introduzida pelo pronome relativo vem entre vírgulas, porque é uma explicação, né? O porteiro não vê que o outono fica mais lindo quando estamos livres. E há um elemento, uma informação a mais sobre esse porteiro, né? Ele prende passarinhos em gaiolas. Tá dando mole aí, porteiro. Libera aí. Libera os bichinhos. Os bichinhos querem voar. Os bichinhos, como a gente fala, né? Os bichinhos querem voar. Então, vírgulas isolando a oração. Adjetivo explicativa na letra E. Bora. Cadê? Ih, rapaz, já tá acabando. Acabando o tempo, né? Vamos lá. Número 7. De acordo com a norma padrão, emprego do... Ó, de novo, depois da quarta, né? A quarta, a quinta, a sexta e a sétima com o mesmo perfil. Tudo igual. 5 opções com apenas uma correta. A criação de animais para a produção de alimentos, vírgula, é... Amigo e amiga, meus queridos, respondam para mim em uma só voz, né? Eu vou deixar, vou dar a deixa e vocês vão responder, vão fazer um coral para ficar bonito, todo mundo ouvir, vamos lá. O que é de grande importância para o sustento de milhares de famílias? O que é? Qual é o sujeito? Ouviram lá? Todo mundo respondeu. A criação de animais para a produção de alimentos. Não pode ter essa vírgula? Não pode ter essa vírgula entre sujeito e predicado, galera, não pode. Letra B. A floresta amazônica, apesar de parecer homogênea, possui muitas diferenças. Ó, aqui está certinho. Outra oração introduzida pelo apesar de, né, concessiva, entre vírgulas, como manda o figurino, como manda a regra. Letra C de cebola. A melhor maneira de proteger as povoações situadas nas margens dos rios é, lá. Como o pessoal está falando agora, lá ele, lá ele. O que é procurar soluções? Tudo que veio antes, vírgula, separando o sujeito e predicado. Não dá, galera, não dá. Tudo igual. Eu acho que eles entram num modo assim de repetição. Sabe quando você põe lá no seu aplicativo de música, uma música para ficar tocando e repetindo, né? Antigamente é isso naquele aparelho de CD, né? Você botava no modo repeat. Acho que o pessoal da Sérgio Rio faz isso, né? Pontuação. Vamos botar esse negócio de vírgula separando o sujeito de predicado, verbo de objeto, joga aí. A gente faz tudo igual. Olha a letra D, galera. O estado do Amazonas apresenta, vírgula, a maior população indígena, Jesus, vírgula, separando, apresenta do complemento. E letra E, o número de estudiosos preocupados com o futuro do planeta, vírgula, aumentou. O que aumentou? Diz aí, o que aumentou, segundo a letra E? Tudo que vem antes, o número de estudiosos preocupados com o futuro. Então, esta vírgula está separando, só para variar, sujeito e predicado. E aí, com toda a sinceridade do meu coração, eu acho que se você for fazer uma prova da Sage Gran Rio e aceitar, numa questão de pontuação, opção com vírgula separando o sujeito de verbo ou verbo de objeto, eu vou ficar muito triste, muito chateado, porque assim, vai ser uma demonstração explícita de que você não observou absolutamente nada. É o tipo da cena, né? Tão repetido. Esse tipo de estrutura que a Sage Gran Rio monta é mais repetido do que a Lagoa Azul em sessão da tarde. Então, não tem como deixar isso passar no dia da prova. Vamos para o número 8. Banco do Brasil, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o emprego adequado da vírgula está plenamente atendido em ensino remoto. Com a pandemia de Covid-19, passou a fazer. Olha só. O ensino remoto, sujeito, passou a fazer predicado. Com a pandemia de Covid-19, é um intercalado. E aí tem que ser vírgulas casadas, não pode ser vírgula solteira, né? Com a pandemia de Covid-19, vírgula. Aí ficaria correto. Tá? Então a letra A já morreu. B. A melhor fase do ensino online tem sido vivida atualmente. Tem sido vivida, vírgula, atualmente. Não, olha só. A maior fase do ensino online tem sido vivida atualmente. Embora permaneça a dúvida se é possível ensinar as crianças de forma remota. Aí poderia ter uma vírgula depois do atualmente ou não. O embora está começando a segunda oração. Então a vírgula aqui depois do atualmente seria facultativa. Esta aqui não faz o menor sentido, porque tudo isso aí é vivido atualmente, né? Está marcando quando a melhor fase do ensino online tem sido vivida atualmente. Então vai direto. Letra C. Como o país não tinha experiências significativas no ensino remoto, vírgula, precisou aderir à prática de forma emergencial. Perfeito. Ó. Oração anteposta à principal, oração subordinada adverbial. Ó. Como o país não tinha nananana, vírgula, oração principal agora, ó, precisou aderir à prática de forma emergencial. Causa e efeito. Lindo, lindo, lindo. Letra C. Por que não a D?
A qualidade do ensino remoto era questionada, vírgula, no passado, porém, não, ó, era questionada no passado, vírgula é aqui, ó, antes da conjunção, porém, o aprendizado conta, tá? Errou ali a letra D, a vírgula é antes da conjunção e esse no passado tá, é o mesmo erro do atualmente na B. Está se referindo ao momento em que a qualidade do ensino era questionada, né, do ensino remoto. E a opção é: um grande número de pesquisadores tem procurado avaliar, vírgula, quais são, olha lá, avaliar verbo e quais são, não sei o que, o complemento. A banca insiste nessa estratégia de vírgula separando o verbo de objeto. A essa altura, você já faz isso como se estivesse num recreio, né? Se divertindo. Ih, rapaz, a nova ficou espremidinha aí. Vamos lá, Banco do Brasil. O período em que o sinal de dois pontos é empregado para introduzir uma enumeração. Essa é mole, hein? Ah, Alexandre, você não fez aí uma revisão do sinal de dois pontos? Eu sempre tive dúvida. Nem precisa. Olha o enunciado como ele escancara. Dois pontos, introduzindo a enumeração. O que você tem que ver depois do sinal de dois pontos no gabarito, na opção que vai ser gabarito? Uma enumeração. O que você tem depois de dois pontos na letra A? Aqui. O que você tem aqui? Ou, e marquei errado. É ou seja, depois do ou seja. Espera aí, sai aqui, ó. Ou seja, ali é ponto e vírgula, né? Todos os ganhos auferidos pela pessoa compõem sua remuneração. Isso aí é enumeração? Você só precisa fazer isso. Eu já estou fazendo como você precisa fazer. Ah, eu tenho que ver depois dos dois pontos uma enumeração. O enunciado está perguntando isso. Em que opção o sinal de dois pontos introduz uma enumeração? Todos os ganhos auferidos pela pessoa compõem sua remuneração. É enumeração? Não. Aqui, letra B de Brasil. Muitos trabalhadores escolhem seus empregos com base nessas vantagens. Isso é enumeração? Não. A enumeração veio antes. As horas extras, o vale transporte, o plano de saúde podem fazer parte da remuneração, né? Então, isso aí da letra B não é enumeração. Veio antes. O enunciado está perguntando qual é a opção em que o sinal de dois pontos introduz uma enumeração. Então tem que vir depois. Gerente informou os candidatos como seria a remuneração pelos serviços. Dois pontos. O valor mensal vai depender de diversos itens. Isto aqui é enumeração, galera? Ó, dois pontos, isso aqui é enumeração? Não, né? D. Muitos itens já fizeram papel de dinheiro. Muitos itens já fizeram papel de dinheiro. Tá, já atuar, né? Tá, entendi. É o sal, a cachaça, o bacalhau. Aqui eu tenho uma enumeração, tá claro, né? Enumeração com explicação, inclusive, né? O sal, nananana, a cachaça, o bacalhau, blá 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 blá. Não deixa de ser enumeração. E o tabaco também já foi usado como moeda de troca. No século XVIII, o Estado americano de Virgínia adotou esse método. Isso aqui não é enumeração, né, galera? No século XVIII, o Estado americano de Virgínia, isso não é uma enumeração. Então, evidentemente, letra D. E vamos nos despedir com o número 10. Letra. O que ele quer? O emprego da vírgula está plenamente. Ah, sim, a correta. A correta. Igual às outras que a gente fez ali no meio do caminho, né? Da 4 até 8, acho que foi assim. A agricultura depende, vírgula. Olha lá. Depende, vírgula, de serviço. Se depende, depende de algo. Botar uma vírgula separando o verbo de complemento é muito grosseiro. Dá não, dá não. B. A água é uma das maiores dádivas, vírgula, que o planeta nos concede, um dos recursos naturais mais lembrados quando nos considera. Olha só. Maiores dádivas que o planeta nos concede. Não pode ter essa vírgula aí, galera. Quando você diz assim, ó, ele é um dos alunos, ele é um dos melhores alunos que. Essa construção é direta, né? Essa é uma das questões que não dá para você colocar uma vírgula aí. A não ser que você faça uma intercalação, mas não foi uma intercalação. É uma das maiores dádivas que o planeta nos concede. É tudo direto. Tá errada essa vírgula aí na letra B. C. Apesar de nosso país apresentar inúmeros atrativos naturais, vírgula, a maioria das áreas de proteção ambiental ainda precisa cuidar da infraestrutura. Sim, o apesar de nosso país apresentar inúmeros atrativos naturais é a oração adverbial anteposta principal. Apesar de nosso país apresentar nananã, a maioria da área de proteção. Então, vê a principal depois da subordinada, vírgula, correta. Olha a letra D, galera. O Brasil tem a maior diversidade de todas. Tosco demais isso aqui, né? É a mesma palhaçada da letra B. Não tem como. E a letra E, o fato de que devemos nos preocupar com o meio ambiente e economizar água deixou de ser, há muito tempo, um simples conceito. O há muito tempo até poderia vir isolado se houvesse a intenção de deslocar esse adjunto adverbial, né? Essa oração adverbial, no caso, tem um verbo haver aí. Mas vírgula solteira não. Então, na letra E, a banca lançou mão da vírgula solteira para isolar uma oração adverbial deslocada. Não pode. Então, gabarito, letra C de cebola. É isso. Pintou dúvida?
entre em contato. Mas eu acho que é um assunto bem tranquilo, não é dos mais complexos. Uma noção, né, de alguns conteúdos prévios, como oração subordinada adverbial, oração adjetiva com pronome relativo introduzindo, adjunto adverbial. Acho que dá para mandar benzão, até porque quando a banca oferece as opções incorretas, ela é bem generosa na incorreção, né? A coisa é bem grosseira. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima e fico à disposição para as dúvidas.